Oi, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou te falar as etapas que eu acho importante para que você consiga executar uma obra com mais facilidade. Então eu vou te falar quais são as empresas que são importantes de fechar, quais são as medições importantes de fazer no começo e quais são as etapas que eu acho legal no desenvolvimento da obra, tá? Se você for fazer essa obra sozinha, acho que vai te ajudar bastante. Mas se você também tiver alguém fazendo gerenciamento, é legal até para você saber um pouquinho do que você está fazendo durante a obra, tá bom? Então, eu vou te falar primeiro que isso aqui não é uma regra, tá? São as etapas que eu acho que são legais pelos gerenciamentos que eu já fiz. Hoje em dia eu não faço mais gerenciamento, mas eu já tive bastante experiência com isso. Então, eu vou te contar aqui um pouquinho. Em primeiro lugar, quando você finalizar o projeto, se você tiver feito um projeto com arquiteto, é importante que você já feche as primeiras coisas que são marcenaria, bancadas, ar-condicionado, mão de obra e revestimentos, tá? Outra coisa importante para se fechar nesse começo é mobiliário, porque hoje em dia os prazos estão super longos. Então é legal você se atentar aí no começo, ou pelo menos no primeiro mês da obra, para que esse prazo não se estenda e você não mude sem os móveis, tá? Eu sei que às vezes é muito difícil a gente conseguir fechar tudo isso lá no começo por conta do investimento, que é alto, mas pense em coisas que talvez sejam muito importantes para que você mude. Então talvez o sofá, a cama, ou algumas coisas sejam mais caras. Tenta organizar isso, planejar como que você conseguiria fazer para que você talvez não mude sem esses móveis que são mais importantes. Então, o que eu falo sobre revestimentos e todos esses itens que eu falei anteriormente? Os revestimentos dependem muito do prazo também. Então, muitas vezes, algum revestimento que você escolheu não vai ter a pronta entrega ou vai demorar em torno de 30 dias, às vezes 40 dias ou até mesmo 120 dias. Então é legal que vocês avaliem isso. Muitas vezes aqui no escritório a gente inclusive avalia opções similares que a gente consiga optar para que a gente não perca o prazo da obra, porque às vezes a gente escolhe algum revestimento que tem uma longa entrega. Marcenaria, ela não vai ser medida logo no começo, mas é importante que você já comece a fazer os pagamentos ali. Então você já dá a entrada, você já começa a fazer as parcelas, porque ela vai ser, logo no início da obra a gente já vai colocar ela ali para medir. Principalmente se for marcenaria, você consegue medir em etapas. Então você consegue talvez medir algumas coisas que já estão, não vão fazer alteração, não vão ter alteração, né, em planta. E você pode medir depois a parte de cozinha, banheiros, que vai depender da bancada, que é o que eu comentei. A bancada é muito importante fechar logo no começo e medir no começo. Muitos arquitetos gostam de fazer a bancada depois da marcenaria, mas aqui no escritório eu tenho preferência de fazer antes e medir a marcenaria baseada na bancada, tá? Mas isso é por questão de preferência mesmo, não tem certo e errado. E aí você faz a medição logo no começo da obra, porque o prazo de bancadas é de 30 a 35 dias úteis. Então pode ser que demore aí para você conseguir, depois disso, medir a marcenaria. Depois dessa etapa, eu vou te falar das etapas de obra. Então, quando você começou a obra, entrou no apartamento, te sugiro começar com elétrica, demolição, hidráulica, ar-condicionado. Tudo que for rasgar, cortar, quebrar, pense sempre nisso. Toda essa parte de sujeira e quebração primeiro. Depois que você fez essa etapa, a gente vai para as etapas de levantamento. Então, drywall, acabamentos, né, dessas paredes que foram derrubadas, e a parte de forro de gesso, porque a elétrica já está passada lá, toda a parte de conduíte já foi passada, a gente já pode fechar o forro de gesso. E eu só vou te sugerir o seguinte, deixe o piso para o final, tá? Independente de ser porcelanato, vinílico ou madeira. É muito importante deixar ele para o final, porque por conta da sujeira, por conta de não estragar, porque mesmo que você proteja o piso, pode ser que em algum momento uma escada arranhe ou que alguém derrube alguma coisa pesada e trinque. Então eu sempre gosto de falar para deixar isso para o final. Claro que não nos banheiros, tá? Os banheiros, eles vão começar junto com a parte de demolição. Então fez o nicho do banheiro, já entra com toda a parte de revestimentos. Ali não tem problema, mas é muito importante deixar protegido, tá bom? E aí, quando tiver com os revestimentos dos banheiros prontos, quando a gente já tiver com tudo certinho ali dentro, você pode marcar de medir os vidros e espelhos. Por isso que é importante também ter os revestimentos prontos para você, aqueles centímetros de revestimento ali vão fazer diferença lá na frente. Então essa medição você pode ficar tranquilo e fazer durante a obra. Uma outra coisa também que você pode esperar um pouquinho para fechar é a parte de louças e metais e iluminação. A iluminação ela vai ser instalada lá no final, a hora que a pintura já tiver sido finalizada. Então você pode esperar um pouquinho para não fechar isso lá no começo.
Louças e metais, a mesma coisa. A gente vai precisar deles lá no final, lá no acabamento. Então você pode esperar um pouquinho para fechar, tá? Uma dica que eu te dou também é sobre os eletrodomésticos. Isso é super importante. Os eletrodomésticos eu te sugiro fechar lá no final, quase na última semana de obra. Eles normalmente entregam super rápido, mas por quê? A partir do momento que entrega, vai começar a contar a garantia desse eletrodoméstico. E aí, se você fecha muito tempo antes, você acaba perdendo esse tempo de uso por conta da garantia. Outra dica que eu te dou, quando você comprar o eletrodoméstico, sempre tente fechar a instalação com a empresa que você comprou, ou com a Fast Shop, ou com a Casas Bahia, enfim, com essas empresas, ou até mesmo ligar em alguém que seja autorizado para instalar. Muitas vezes você pode até perder a garantia por uma má instalação de alguém que não tem experiência. Além disso, a parte de cortinas você também pode deixar lá para o finalzinho, quando você já tiver com um mês antes de entregar a obra. E sempre peça para o seu pintor deixar uma última demão depois da marcenaria, tá? Para você não ter que pagar isso de novo. Porque sempre que a marcenaria entra, vai ter sujeirinha, vai ter uma batidinha na parede, uma mãozinha ali, e é legal deixar isso para depois. Então sempre combine isso com o seu pintor ou com a empreiteira que você fechar, que também é uma coisa que eu sempre dou essa dica. Se você puder, feche com empreiteira ou construtora. É muito mais fácil para gerenciar essa obra, para ver os acontecimentos e muito mais fácil também por questões de organização. Às vezes um fornecedor que você contrate separado do outro pode sujar ou estragar o trabalho de outra pessoa. E aí essas pessoas vão acabar te cobrando a mais para arrumar. E quando você fecha com uma empreiteira, eles já estão organizados, inclusive na sequência. Então, o fornecedor vai entrar no momento certo e isso vai acabar, além de ajudar no seu prazo, também no seu bolso. Então, é bem legal vocês pensarem em fechar com uma empreiteira ou com uma construtora, tá bom? Esqueci de comentar da parte de fechamento de sacada. Se você vai integrar a sacada com a sala, é muito importante você fechar isso lá no comecinho da obra, porque também demora em torno de 45 dias úteis e às vezes isso pode impactar na parte de marcenaria, já que você não pode deixar a montagem acontecer sem esses vidros fechando. Então, pense nisso lá no começo. Você pode fechar separado a parte de fechamento de sacada e os vidros e espelhos lá para o final da obra, tá? Não tem problema nenhum. E um outro detalhe é a parte de rodapé. Deixe eles lá no finalzinho, depois da marcenaria, principalmente porque é um acabamento mais fino. Se você for usar o Santa Luzia, por exemplo, ele não vai ter pintura, mas muitas vezes você pode escolher por um de MDF e você vai precisar ter um retoquezinho de pintura ali também. E para finalizar, a parte de limpeza de obra, que é muito importante. Eu te sugiro contratar uma empresa especializada, porque eles vão limpar em todos os cantinhos, dentro dos armários e tentar tirar o máximo desse pó que acaba se distribuindo por aí, tá? Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, se você não sabe a sequência certa, se você ficou com qualquer questionamento por aí, comenta aqui que eu vou te responder, vou te ajudar nisso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curte, comente, compartilhe. Um beijo e até o próximo!